Olá, sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso baseado no nosso livro A Revelação. Hoje nós faremos uma apresentação das relações dos centros de energias principais com os sentimentos, com as cores e com as notas musicais. Esse é um tema muito importante e desafiador e que está aqui descrito em nosso livro. Para os que ainda não conhecem, esta é a obra A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Eu sou o Danilo Verotti, sou médico de formação, sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo, especialista em endoscopia, sou teólogo formado pelo Uninter e sou também escritor. Não atuo mais na área da medicina desde que tive o meu chamado no ano de 2018. Tá? Aproveitando aqui para deixar esta mensagem e fazendo este adendo que eu não havia feito nas apresentações anteriores, não atuo mais como médico. Então, esse aqui é o nosso livro, lembrando que é um tratado de medicina espiritual, é também um tratado de física quântica e um tratado teológico cristocêntrico. Tá? Então, antes de nós iniciarmos aqui a nossa jornada, fizemos aqui a nossa apresentação. Então, voltamos aqui ao nosso tema. Tá? A relação dos centros de energias com os sentimentos, com as cores do arco-íris e com as 7 notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, é conhecida há muito tempo e já em outras culturas. Sabendo disso, ao longo do livro e ao longo das experiências que tive no plano espiritual, onde recebi a capacitação e a instrução necessária para o desenvolvimento da parte de cura do meu ministério, que eu já expliquei na primeira parte, é um ministério que tem como prioridade o desenvolvimento de uma ação evangelística global e, secundariamente, o desenvolvimento em paralelo de um ministério de cura. Recebi a instrução e a capacitação no plano espiritual para o cumprimento do ministério de cura. E uma das partes mais desafiadoras foi compreender de que forma os centros de energias principais, e particularmente os 7 centros de energias principais, eles podem se relacionar em termos magnéticos e vibracionais com determinados sentimentos elevados, com as 7 cores do arco-íris e com as 7 notas musicais. É muito tentador nós tentarmos entender essas relações de uma maneira simples e prática. Porém, exige e há uma grande complexidade no entendimento de como essas relações de fato se desenvolvem e ocorrem. Num primeiro momento, nós podemos imaginar que os centros de energias principais e as cores e os sentimentos e as notas musicais, eles se relacionam entre si porque eles têm uma mesma frequência vibracional. Porém, isso, embora seja tentador de se pensar, é algo absolutamente equivocado e enganoso. Embora há muitos que acreditem, por exemplo, que o centro de energia coronário, que é o centro principal de número 7, ele se relaciona com o sentimento, por exemplo, da gratidão, porque ele tem a mesma frequência vibracional ou o mesmo padrão vibracional da gratidão, que ele se relaciona também com a cor índigo não, com a cor violeta, como a qual ele está aqui representado, porque ele também tem o mesmo padrão vibracional ou a mesma frequência da cor violeta, que teria, por sua vez, a mesma frequência, o mesmo padrão vibracional do sentimento da gratidão. E que ele se relacionaria também, por exemplo, com a nota Si, que é a 7ª das 7 notas musicais, assim como a cor violeta é a 7ª das 7 cores do arco-íris. Então ele se relacionaria também com a nota Si, porque teria a mesma frequência vibracional da nota Si. Tudo isso é, digamos que, um tanto quanto sedutor, um tanto quanto prático, porém não verdadeiro. O fato é que essas questões me fizeram
passar bons dias meditando a respeito do tema, até que eu tive que orar, pedir a Deus para que eu tivesse permissão de voltar ao plano espiritual no ponto em que me foram passadas essas instruções acerca desse tema. Vamos entender um pouco melhor. Tá? Então, nós temos os 7 centros de energias principais, cada centro, cada corpo espiritual, seja cada corpo permanente ou o próprio duplo etérico, o corpo espiritual transitório, cada um desses corpos tem um conjunto de 7 centros de energias principais, como já vimos. Tá? O que eu quero apresentar de novo aqui, tá? Como eu bem disse, é que cada centro de energia principal está relacionado com um determinado sentimento elevado e pode estar relacionado também com um outro sentimento elevado que nós chamamos de sentimento complementar. Então, o sentimento que ele se relaciona, tá? É o sentimento elevado. Esse sentimento elevado é o sentimento natural. E ele também pode se relacionar com um segundo sentimento elevado, que é o sentimento natural complementar. E pode estar relacionado ou com um sentimento natural complementar, que seria um segundo sentimento elevado, ou com uma sensação agradável, que é a sensação natural. Então, cada centro principal, ele se relaciona com um determinado sentimento elevado, que é chamado de sentimento natural. Ele pode estar relacionado também com um segundo sentimento elevado, que é chamado de sentimento natural complementar, ou com uma sensação agradável, no lugar do sentimento natural complementar, que seria a sensação natural. Tá? Aqui, como a gente tem colocado, aqui em termos, temos escrito, justamente para facilitar a visualização, tá? Sentimentos naturais, sentimento natural complementar e sensação agradável. Nós vamos falar isso centro de energia por centro de energia. Vemos também, tá, que cada centro principal se relaciona com uma determinada cor dentre as 7 cores do arco-íris e cada um dos 7 centros principais se relaciona também com uma determinada nota musical dentre as 7 notas musicais, tá? Aqui eu quero que vocês vejam que a cor vermelha ela tem uma determinada faixa de frequências, tá? Que vai de 4,0, tá? Até 4,6 vezes 10 a 11 ou a 14, eu não consigo nem ver direito aqui, hertz, tá? Então o que que acontece? A cor vermelha, assim como a laranja, assim como a amarela, como a verde, como a azul, como a índigo e como a violeta, tá? Cada uma destas 7 cores, que são as 7 cores do arco-íris, cor de número 1, vermelho, cor de número 2, laranja, cor de número 3, amarela, cor de número 4, a verde, cor de número 5, a azul, cor de número 6, a índigo, cor de número 7, a violeta. Cada uma dessas cores elas têm uma determinada faixa de frequências, tá? E dentro dessas faixas de frequências há um grande número de frequências sequenciais, tá? Contidas em cada uma dessas faixas, de uma tal forma que a cor vermelha, tá? Ela tem uma série de frequências que estão aqui no intervalo de 4 até 4,6 vezes 10 a 14 Hz, tá? A laranja de 4,6 vezes 10 a 14 até 5,1 e assim sucessivamente. Cada faixa de frequência contendo um grande número de frequências dentro dela. De uma tal forma que cada cor do arco-íris ela possui, tá, diversas frequências para representá-la. Todas as frequências listadas dentro do intervalo de frequências da faixa de frequências da respectiva cor, tá? Isso do vermelho até o violeta. Então, isso faz com que cada cor do arco-íris não tenha uma única frequência, mas tenha todas as frequências contidas no intervalo de frequências da faixa de frequências desta cor. Quando nós vamos aqui, voltando aqui, quando nós passamos agora a analisar
a frequência das notas musicais, nós podemos perceber, eu vou até maximizar a tela para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Tá? Nós vamos perceber, tá? Presta atenção aqui no meu mouse, que a nota Dó, vamos primeiro falar um pouquinho de um conceito musical, tá? Acho que quem já tem alguma experiência com música sabe o que são as oitavas. Quando vê um piano ou um instrumento de teclas, ele percebe que nesse instrumento tem muitas vezes uma certa quantidade de oitavas, tá? Que nada mais são do que conjuntos de notas. Uma oitava ela é representada pela seguinte sequência de notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. No livro, nós não usamos esse conceito de oitavas. Nós transformamos as oitavas no livro em escalas. Lá vocês vão perceber que essa transformação ocorre com um objetivo didático para tornar a explicação mais fácil. Então a gente transforma as escalas, que são, na verdade, oitavas transformadas ou reduzidas em conjunto de 7 notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o que acontece? Quando nós olhamos, tá, por exemplo, para essa parte de um teclado, de um piano, nós vemos que, voltando aqui e maximizando para a gente enxergar melhor, nós podemos perceber que, na verdade, a nota Dó, que é a primeira tecla da primeira oitava deste piano, tá? Ela tem uma frequência aqui de 66 Hz. 66 Hz. Quando nós passamos por essa primeira oitava, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e começamos, na verdade, chegamos no Dó seguinte, que seria o Dó da segunda escala, ou aqui nós vamos também entender como segunda oitava, nós vamos perceber que essas duas notas que são Dó, tá? Que uma é mais grave do que a outra, tá? Ou seja, a primeira faria o seguinte som, Dó, e a seguinte seria Dó, um pouco mais aguda, mais fina. Este Dó, ele tem o dobro da frequência do Dó da primeira escala ou da primeira oitava, tá? E nós vamos perceber que o Dó da terceira oitava ou da terceira escala, tá? Ele tem o dobro da frequência do Dó da segunda escala, tá? Ou seja, as notas Dó vão dobrando de frequência de escala em escala. E o mesmo acontece com as demais notas, tá? Então, o que nós vemos? Que a nota Dó, assim como as demais notas, elas têm, quando passa de uma escala ou de uma oitava para outra, tá? Um aumento progressivo de frequências, de tal forma que elas vão se multiplicando, tá? O Dó da primeira oitava, ele é 66 Hz, o da segunda é 132, o da terceira é 264, tá? De tal forma que ele vai dobrando de valor de uma oitava ou de uma escala para outra. E o mesmo acontece com a frequência das demais notas. Isso já nos dá uma visão clara de que as notas Dó, elas não têm uma única frequência para serem representadas, mas elas têm uma multiplicidade de frequências. Multiplicidade de frequências. Assim como as cores do arco-íris, tá? Elas têm uma diversidade, tá? São diversas frequências contidas, tá? Em um determinado intervalo, em uma determinada faixa de frequências, que, digamos que podem representar uma mesma cor. Então, as cores do arco-íris, elas têm uma diversidade de frequência e as 7 notas musicais, elas têm uma multiplicidade de frequências, tá? Porque no caso das notas, as frequências, elas dobram de uma escala ou de uma oitava para outra.
Mas o fato que eu quero dizer é que nem as notas musicais e nem as cores têm uma única frequência para representá-las, e as frequências das cores e das notas não são as mesmas. Não tem relação absolutamente nenhuma. E também não são as mesmas frequências dos sentimentos. Nós não apresentamos a frequência dos sentimentos em Hertz ao longo do nosso livro, ao longo do nosso curso, tá? Não há uma aplicação prática para isso, saber as frequências. Vocês vão entender que os sentimentos eles se relacionam com os centros de energia por conta das suas frequências, mas você não precisa saber o número, o valor da frequência para atribuir essa relação. Nós vamos entender por quê. E sabendo, então, que nem os sentimentos, nem as cores e nem as notas têm as mesmas frequências, de que forma eles podem se relacionar com os centros principais? É aí que começou a grande problemática ao longo do desenvolvimento do capítulo que trata sobre essa questão. Me surgindo esse problema, antes deles me darem a solução, eu tentei buscar na internet alguma informação. E, obviamente, acabei encontrando informações equivocadas que diziam que eles tinham todos a mesma frequência. E aí, eu coloquei essa problemática, né, no plano espiritual, e aí eles me disseram, se as informações que você está recebendo aqui, em sua maioria, já estivessem devidamente organizadas e corretas, não teria sentido você vir aqui fazer essas vivências, ter um trabalho imenso. Eu nem sabia disso, foi no começo da jornada, mas eu não sabia que ia passar 5 anos e meio escrevendo. E ter todo esse esforço, todo esse desgaste, todo esse trabalho, se as informações já estão disponíveis aí no plano físico. Bom, aí o que me foi explicado e que aí ficou muito claro. Cada centro de energia, ele se relaciona com um determinado sentimento, com uma determinada cor e com uma determinada nota, porque ele tem no seu centro, no seu núcleo de forças, cada centro tem um núcleo de força, que é o local aonde se concentram as principais estruturas funcionais. E essas principais estruturas funcionais são a estrutura do sentimento, a estrutura da cor e a estrutura da nota musical. E o que acontece? Cada centro principal, ele tem uma estrutura do sentimento, uma estrutura da cor e uma estrutura da nota musical. A estrutura, tá, da nota, a estrutura do sentimento, ela está programada para trabalhar na mesma frequência, tá, daquele sentimento elevado, que é chamado de sentimento natural do centro principal, ou, dependendo do estado de espírito do indivíduo, ela pode estar trabalhando na mesma frequência do sentimento natural complementar ou na mesma frequência da sensação natural. Aí começa a fazer sentido, porque cada elemento se relaciona com um centro de energia a partir de uma estrutura específica. O mesmo acontece para a cor. Cada centro principal tem uma estrutura, que é chamada estrutura da cor, que se relaciona com a sua cor natural, ou seja, ela está programada para trabalhar nas mesmas frequências que estão na faixa de frequências da cor do arco-íris, que é considerada como a cor natural daquele centro principal. E o mesmo princípio se aplica para as notas musicais. Cada centro principal tem uma estrutura funcional chamada de estrutura da nota musical, que está programada para trabalhar nas mesmas frequências daquela nota musical que é considerada como sendo a nota natural do centro principal. Então, isso explica como que sentimentos, cores e notas, tendo cada um desses elementos frequências diferentes, eles podem se relacionar com o mesmo centro de energia, porque cada um desses elementos, que nós podemos chamar de elementos terapêuticos, sentimentos, cores e notas, tem uma estrutura funcional específica com o qual cada um desses elementos vai, com a sua respectiva estrutura, se relacionar. Aí fez todo sentido. Ou seja, são elementos que têm frequências vibracionais diferentes entre si,
que nem tem relação com a frequência natural do centro principal, que seria uma frequência média de todas as frequências, não só incluindo, tá? Sentimento, cores e notas, mas outros elementos também, até como nós vamos ver, trechos da oração do Pai Nosso, tá? Embora a gente não fale, mas o centro também ele se relaciona com cristais, com pedras, com aromas e odores, tá? Com diversos outros elementos que nós encontramos no mundo natural, embora não seja o nosso foco de estudo de atenção nem no curso nem no livro, tá? Pelo menos por hora. Eu tenho algum material também que já foi compilado e não está contido neste livro e que futuramente pode vir na segunda edição, tá? Na segunda parte, segundo volume. Mas, enfim, tratando de cores, de sentimentos, de cores e notas, tá? É dessa maneira, através de estruturas específicas e individuais que cada um desses elementos se relacionam com os 7 centros de energias principais. Agora nós vamos avançar e vamos mostrar, de fato, quais são os sentimentos e as sensações com que cada centro principal vai se relacionar. É importante, tá, que nós nos lembremos que cada centro principal ele tem um sentimento elevado com o qual ele se relaciona, que nós chamamos aqui, acompanha o movimento do mouse, tá? Nós chamamos de sentimento natural. Podem ter também um segundo sentimento elevado com o qual ele se relaciona, que nós chamamos de sentimento natural complementar, ou, no lugar do sentimento natural complementar, uma sensação agradável, a qual nós chamamos de sensação natural, tá? Então, a título ilustrativo, tá? O centro coronário, ele tem como sentimento natural o sentimento da gratidão. Ele não tem um sentimento natural complementar e tem uma sensação natural, que é a sensação da paz, da presença divina. É importante que nós tenhamos em mente o fato de que os centros de energia, eles têm as suas estruturas do sentimento vibrando na mesma frequência do sentimento natural ou do sentimento natural complementar ou da sensação natural, tá? Que são sentimentos elevados e sensações agradáveis, quando eles estão em um estado de equilíbrio energético e de harmonia vibracional. Opa, surgiu aí um termo novo, né? No livro a gente explica de forma mais profunda e detalhada o que isso significa, mas, para não deixar aqui um vácuo, tá? Nós podemos entender que desequilíbrios, estado de equilíbrio energético é quando o centro de energia ele está carregado, tá, com uma quantidade adequada de cargas ou energias, das energias, ou partículas energizadas, tudo isso podemos entender que é a mesma coisa. Então, quando o centro de energia ele tem uma quantidade de cargas ou de energias, tá, que é adequada para o seu funcionamento, essas cargas estão oscilando em frequências também adequadas para o funcionamento, ele está em estado de equilíbrio energético. Lembrando que estado de equilíbrio energético ele traz um conceito que se relaciona muito mais com quantidade de cargas. Enquanto, quando nós falamos que ele está em harmonia vibracional, nós devemos entender que as cargas, as energias que estão acumuladas ou carregadas naquele centro, tá? Elas estão oscilando em uma frequência adequada para o funcionamento, para o bom funcionamento desse centro, tá? Então, são termos complementares, tá? De certa forma até redundantes, mas a ideia que nós queremos passar quando falamos equilíbrio energético é nos referir à quantidade de cargas, tá? E quando falamos em harmonia vibracional é nos referir à frequência em que essas cargas estão oscilando. Então, por definição, quando o centro de energia está em equilíbrio energético, ele também vai estar em harmonia vibracional e vai estar em um estado de normalidade funcional, tá? Nessa situação, com relação aos sentimentos, depois nós vamos ver com relação às cores, aos brilhos, tá? Mas com relação aos sentimentos, quando os centros estão em estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, o centro coronário, tá? Ele vai estar
com a sua estrutura do sentimento, tá? Vibrando ou trabalhando ou oscilando na frequência da gratidão ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, na frequência da paz, da presença divina. Vai estar oscilando na frequência do sentimento natural ou na frequência da sensação natural. Tá? Então, o centro coronário ele tem um sentimento natural e uma sensação natural com o qual ele se relaciona. Já o centro frontal, quando está tudo bem, está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, tá? A estrutura do sentimento dele vai estar oscilando, trabalhando, vibrando na mesma frequência do perdão, que é o seu sentimento natural, ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, na mesma frequência da compaixão, que é o seu sentimento natural complementar. Aqui nós podemos perceber pela tabela, tá, que sentimento natural complementar somente quem tem é o centro frontal. Os demais centros de energia, no lugar do sentimento natural complementar, tem uma sensação agradável, que é uma sensação natural. Tá? Mas seguindo aqui o nosso conceito, centro laríngeo, quando está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura sentimental vai estar vibrando, trabalhando, oscilando na mesma frequência do sentimento elevado da alegria, que é o seu sentimento natural. Ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, na mesma frequência da sinceridade, da verdade, do verbo divino, que é a sensação natural, a sensação agradável, que é a sensação natural do centro laríngeo. O centro cardíaco, em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, ele vai estar vibrando a sua estrutura do sentimento na mesma frequência do sentimento elevado do amor incondicional, que é o seu sentimento natural. O centro cardíaco ele não tem nenhum sentimento natural complementar, ou seja, um outro sentimento elevado além do amor incondicional para ele se relacionar em termos magnéticos e vibracionais, e nem uma sensação agradável, que seria a sua sensação natural. Centro umbilical, quando está em estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento vai estar vibrando na mesma frequência do sentimento elevado da plenitude interior, que é o seu sentimento natural, ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, vai estar vibrando na mesma frequência da sensação agradável da satisfação pessoal, que é a sua sensação natural. O centro umbilical, que é o centro principal de número 6, quando está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento, ela vibra, trabalha, oscila na mesma frequência do sentimento elevado da motivação pela vida, que é o seu sentimento natural, e dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode estar trabalhando, vibrando na mesma frequência do bem-estar interior, que é a sensação agradável com a qual ele também se relaciona e que é a sua sensação natural. E por fim, o centro básico, é o centro principal de número 1, estando em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento trabalha, oscila, vibra na mesma frequência da segurança, que é o seu sentimento natural, sentimento elevado à segurança, ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode estar trabalhando, vibrando, oscilando na mesma frequência da liberdade, que é uma sensação agradável, que é a sensação natural do centro básico. Tá? Essa tabela, quem tiver condições, quem quiser, tira um print, né? E pode utilizar aí nos seus tratamentos. Logo vocês vão ver como que isso pode ser feito. Então, vamos seguir. É importante que nós tenhamos em mente que quando os centros de energia estão em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, tá? Além deles estarem com a estrutura do sentimento trabalhando nas mesmas frequências do sentimento natural ou do sentimento natural complementar ou da sensação natural, que são sentimentos elevados e sensações agradáveis, eles também devem estar irradiando, sendo percebidos de uma forma intuitiva, tá? E não visual, intuitiva, tá? Como se eles estivessem irradiando as suas cores naturais com brilhos muito intensos. Então aqui a gente vai deixar mais claro o conceito de cor natural. Como nós já falamos, cada centro principal tem uma determinada cor do arco-íris como a sua cor natural, tá? Essa cor natural,
ela tem uma faixa de frequências com um determinado número de frequências sequenciais e sucessivas para representá-la, tá? E os centros de energia têm em seus núcleos, em seu núcleo de força cada um, uma estrutura da cor que está programada para trabalhar, vibrar, para oscilar nas mesmas frequências da faixa de frequências da sua cor natural, tá? Aqui nós vamos mostrar o que acontece com a cor natural e com os brilhos que se irradiam de cada centro principal quando eles estão em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, tá? O centro coronário, que é o centro principal de número 7, ele tem a cor violeta como a sua cor natural, que é a sétima cor do arco-íris. Assim fica mais fácil de lembrar. Centro de número 7, cor de número 7 e nota de número 7, tá? Que é a Si, no caso. Então, nós vemos que quando tudo está em normalidade funcional, porque está em equilíbrio energético e harmonia vibracional, o centro coronário ele vai irradiar a cor violeta, que é a sua cor natural, com brilhos muito intensos. Isso é perceptível de forma intuitiva, principalmente para quem já tem alguma sensibilidade ou, como alguns queiram chamar de mediunidade, suficientemente desenvolvida para ter essa percepção, tá? A mediunidade, tá, é um fenômeno natural da nossa essência espiritual, ou seja, todos têm mediunidade, tá? Em graus diferentes de desenvolvimento e em graus diferentes de desenvolvimento de cada uma das funções particulares associadas à mediunidade. Vidência, audiência, intuição, sensitividade e diversas outras, tá? Então, o que eu quero dizer é que todos são, em tese, capazes de ter essa percepção se ela for suficientemente desenvolvida, tá? É uma função principalmente ligada às capacidades espirituais, às funções mediúnicas do centro frontal. O frontal, como nós vimos, ele está interligado e integrado diretamente ao cérebro com as regiões do lobo occipital, relacionada à visão, do lobo parietal, ligada à sensibilidade, e do lobo temporal, ligado à audição. Não por coincidência, ele também, do ponto de vista agora espiritual, ele também se relaciona com a vidência, com a audiência e com a sensitividade, tá? Então, voltando aqui à nossa exposição, tá? O centro frontal é o centro principal de número 6, está relacionado com a sexta cor do arco-íris, que é a cor índigo, que é a sua cor natural, e quando está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, ele vai estar irradiando a cor índigo, que é a sua cor natural, com brilhos muito intensos, tá? O centro laríngeo, que é o centro principal de número 5, tem a cor azul como a sua cor natural e vai estar irradiando a sua cor natural, que é a cor azul, com brilhos muito intensos, quando ele estiver em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional. Centro cardíaco, centro principal de número 4, tem a cor verde como a sua cor natural, que é a quarta cor do arco-íris, e vai estar irradiando a cor verde, que é a quarta cor do arco-íris, que é a sua cor natural, com brilhos muito intensos, sempre que eles estiverem em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. O centro umbilical é o centro principal de número 3, ele tem a cor amarelo, que é a terceira cor do arco-íris, como a sua cor natural, e vai estar irradiando o amarelo com brilhos muito intensos quando ele estiver em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. Centro sexual ou centro principal de número 2. Ele tem a cor laranja, que é a segunda cor do arco-íris, como a sua cor natural, e vai estar irradiando o laranja com brilhos muito intensos quando ele estiver em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. E o centro básico que é o centro principal de número 1, ele tem a cor vermelho, que é a primeira cor do arco-íris, como a sua cor natural, e vai estar irradiando o vermelho com brilho muito intenso quando ele estiver em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional. Agora, nós vamos ver também, vamos só mudar aqui de tela. Então, aqui nós estamos só, antes de mudar o slide,
percebendo como que é, tá, a aparência ou aspecto intuitivo dos 7 centros de energias, tá? Foquem aqui no bonequinho ao lado, onde eu estou passando com o mouse, tá? Para que a gente possa perceber o aspecto dos centros de energia ou dos 7 centros de energias principais, cada um deles irradiando o que seria a sua cor natural com brilhos muito intensos. É o aspecto em que eles vão se apresentar intuitivamente quando eles estiverem em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. Então, coronário, tá? Cor violeta com brilho intenso, centro frontal, cor índigo com brilhos intensos, centro laríngeo, cor azul com brilhos intensos, centro cardíaco, tá? Cor verde com brilhos intensos, centro umbilical, cor amarela com brilhos intensos, centro sexual, cor laranja com brilhos intensos e centro básico, cor vermelha com brilhos intensos, tá? Agora, nós vamos passar também para uma parte importante dessa nossa apresentação, onde nós vamos falar sobre o que realmente acontece quando os 7 centros de energias principais, eles não se encontram em um estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. Tá? Nós vamos ter algumas alterações, tá, que nos são perceptíveis intuitivamente, particularmente, tá, no que diz respeito às cores e à intensidade dos brilhos em que nós iremos percebê-las. Isso é o que mais vai nos chamar a atenção. Nós vamos também notar que nós poderemos perceber uma mudança na intensidade do magnetismo de cada centro principal quando eles estiverem fora do seu estado de normalidade funcional, quando eles estiverem acometidos por desequilíbrios energéticos, por desarmonias vibracionais e, consequentemente, estiverem fora do seu estado de normalidade funcional ou estiverem em uma anormalidade funcional, tá? Então, quando eles não se encontram mais em equilíbrio energético, em harmonia vibracional e em normalidade funcional, tá? É natural que nós encontremos alterações. Então, nesse cenário, tá, em que eles não se encontram em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, primeiramente, nós vamos encontrar alterações desfavoráveis nas condições de funcionamento das estruturas funcionais que se encontram localizadas no núcleo de forças de cada centro principal, e principalmente na estrutura do sentimento. Porém, nós não vamos conseguir notar de maneira objetiva e direta essas alterações na estrutura do sentimento. Tá? Nessa situação também, apesar de nós não conseguirmos notar essas alterações na estrutura do sentimento, nós vamos notar outras alterações. Nós vamos ver, nós sabemos que a estrutura do sentimento ela vai deixar de trabalhar na frequência vibracional do sentimento natural complementar ou da sensação natural do centro principal e vai passar a trabalhar na frequência vibracional de um sentimento inferior ou de uma sensação desagradável. É importante que nós deixemos claro, tá, que os centros de energia, eles têm, como eu falei, em seus núcleos de força, uma estrutura funcional chamada de estrutura do sentimento, que faz com que ele se relacione com um determinado sentimento elevado, ou com outro sentimento elevado, que é o sentimento natural complementar, ou com uma sensação agradável, que é a sensação natural. Mas o centro de energia ele não tem uma estrutura originalmente projetada para se relacionar ou para que ela trabalhe na mesma frequência de um sentimento inferior. O que acontece é que a estrutura do sentimento, quando o centro estiver em desequilíbrio energético, em desarmonia vibracional e fora do estado de normalidade funcional, ela sofre algumas modificações conformacionais e, consequentemente, funcionais, e ela passa temporariamente a trabalhar na sequência de um sentimento inferior ou de uma sensação desagradável. Tá? Ela não é originalmente programada para trabalhar nessas baixas frequências. É importante que nós também façamos aqui um adendo, deixando claro que
os sentimentos naturais, que são sentimentos elevados, as 7 cores do arco-íris, que são as cores naturais dos centros principais, e que as 7 notas musicais, que são as notas naturais dos centros principais, cada um desses elementos, eles têm as suas energias que estão oscilando em uma determinada frequência. E nós consideramos que as energias dos sentimentos elevados, que são os sentimentos naturais, das sensações agradáveis, que são as sensações naturais, as 7 cores do arco-íris e das 7 notas musicais, as energias desses elementos são chamadas de energias harmônicas e curativas, ou simplesmente energias de altas frequências. Enquanto que as energias, particularmente dos sentimentos inferiores, são energias desarmônicas e destrutivas, ou simplesmente energias de baixas frequências. Então, quando a estrutura do sentimento de um determinado centro que está em desequilíbrio energético e desarmonia vibracional e fora do estado de normalidade funcional, tá? Essa estrutura, ela também vai se encontrar nessas mesmas condições de disfunção ou de mau funcionamento. Ela também vai estar em desequilíbrio energético, desarmonia vibracional e fora do estado de normalidade funcional, e vai deixar de estar trabalhando na frequência de um sentimento elevado, que é o sentimento natural, ou do sentimento elevado, que é o natural complementar, ou da sensação agradável, que é a sensação natural, e vai passar a trabalhar na frequência de um sentimento inferior ou de uma sensação desagradável. E vai, naturalmente, começar a produzir, a armazenar, a atrair em sua direção as energias deste sentimento inferior, as suas energias desarmônicas e de baixas frequências, ou as energias desarmônicas e de baixas frequências da sensação desagradável. Seguindo, além disso, é aí que eu digo que nós podemos perceber alterações no centro de energia, não percebendo diretamente as alterações que vão estar na estrutura do sentimento. O que nós vamos perceber é que quando ele entra em estado de desequilíbrio e desarmonia e sai do estado de normalidade funcional, as estruturas também entram nessas condições, particularmente a do sentimento e depois as demais, de uma tal forma que o que nós vamos perceber são as alterações que vão estar ocorrendo particularmente na estrutura da cor natural, tá? Então, por intuição, nós vamos poder perceber alteração nos padrões, no padrão das cores, na intensidade dos brilhos, é aquilo que eu falei, uma alteração na percepção da intensidade do magnetismo de cada centro principal. Como que isso acontece? Das cores e dos brilhos eu já falei que é por intuição, tá? Muitas vezes de olho fechado, ou olhando um pouco na periferia, dirigindo o olhar mesmo para a periferia da região onde tem o centro principal, ou tentando simplesmente perceber por intuição, nós podemos conseguir ter esta vidência do padrão de cores, da intensidade dos brilhos de cada centro principal. A intensidade do magnetismo, tá? Nós podemos perceber, muitas vezes, fazendo uma imposição de uma das mãos, tá, sobre a região do centro principal. Não precisamos tocar o corpo físico, nada disso. Simplesmente nos aproximar da região onde nós sabemos que ele está posicionado. A gente vai ver isso mais para frente, o posicionamento dos centros de energia, tá? A hora que nós formos estudar os estados de distribuição dos corpos. Mas posicionando a mão próximo do centro de energia, nós podemos ter uma percepção de que a mão está sendo atraída em direção ao centro principal quando o centro principal está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional. Ou podemos ter apenas a sensação de que tem um centro de energia abaixo da mão, tá? Sem que ele esteja exercendo um magnetismo ou trocando mutuamente forças de atração, não com a nossa mão, mas com um centro de energia secundário que fica na palma da mão dos nossos corpos espirituais e que vai estar compactado à palma da mão do nosso corpo material. Isso nós vamos ver lá para frente, tá? Mas só para a gente ter uma ideia um pouco mais concreta do que realmente ocorre, tá? É uma
troca de interações magnéticas entre o centro secundário da palma da mão, tá? E o centro principal. Tá? Então, esta interação, para quem coloca a mão, tem a percepção de que o centro secundário da palma da mão, ou a própria palma da mão, está sendo atraída em direção ao centro principal. É sutil, tá? E se ele tiver em desequilíbrio, em desarmonia, fora de estado de normalidade funcional, este magnetismo vai ser menor e, consequentemente, a sensação que se vai ter é simplesmente de que há um centro principal abaixo da palma da mão. É uma maneira mais simples de escrever, tá? Vamos seguindo. Bom, então, na prática, quando os 7 centros principais não estiverem em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e normalidade funcional, nós vamos ver o seguinte, tá? Primeiro, nós vamos passar de um estado de normalidade funcional para um estado de anormalidade funcional, para a gente conseguir ver o que de fato acontece em cada centro de energia, em cada uma dessas situações, em cada uma dessas mudanças de estado de funcionamento, tá? Então, partindo da normalidade para a anormalidade. No caso do centro coronário, quando ele estiver em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e normalidade funcional, tá? Lembramos que a estrutura do sentimento vai estar trabalhando, vibrando na mesma frequência da gratidão, tá? Ou na mesma frequência da paz, da presença divina, mesma frequência do sentimento natural ou da sensação natural do centro coronário. Nós vamos perceber também que ele vai estar com brilhos e com cores e com brilhos normais, quer dizer, vai estar irradiando a sua cor natural, que é o violeta, com brilhos muito intensos, tá? E nós vamos perceber também que ele vai estar com um magnetismo normal. Ou seja, se aproximarmos a palma da mão, tá, da região do coronário, nós vamos ter a impressão de que ele estará atraindo levemente em sua direção o centro secundário da palma da mão. E quando ele estiver fora do seu estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, o que nós vamos ver é que a estrutura do sentimento, tá, do centro coronário, que está originalmente programada para trabalhar na frequência da gratidão ou da paz da presença divina, tá, vai começar a trabalhar na mesma frequência do sentimento inferior de desinteresse pela vida ou na mesma frequência da sensação desagradável da ideação suicida. E isso naturalmente vai fazer com que, tá, a mente deste indivíduo, o centro coronário da mente deste indivíduo, produzindo energias de baixas frequências desse sentimento inferior ou dessa sensação desagradável, produza no psiquismo do indivíduo esse sentimento exterior ou essa sensação desagradável, tá? Sensação de ideação suicida ou um sentimento de desinteresse pela vida. Podem ser as queixas que o paciente apresenta, que o indivíduo fale. E nós vamos perceber que as cores e os brilhos do centro coronário vão estar alterados, tá? A sua cor natural, que é a violeta, deixa de ser irradiada com brilhos muito intensos e passa a ser irradiada com brilhos pouco intensos, até sem brilho, e dependendo da gravidade do desequilíbrio e da desarmonia, o centro coronário pode deixar de irradiar a sua cor natural, que é a violeta, tá? Com brilhos pouco intensos e passar a irradiar, por exemplo, o índico, que é uma cor que já tem um padrão vibracional bem mais baixo do que a da cor violeta, que é a cor natural do centro frontal, centro principal de número 6, um centro que tem uma frequência natural e um padrão vibracional mais baixo do que o padrão vibracional e a frequência natural do centro coronário, tá? O magnetismo vai estar alterado, tá? Nós vamos perceber que somente a palma da mão, ou o centro secundário da palma da mão, só vai estar percebendo a presença de um centro principal, no caso do coronário. Passando agora para o centro frontal, quando ele está em equilíbrio energético, em harmonia vibracional e normalidade funcional, nós lembramos que a estrutura do sentimento vai estar trabalhando na mesma frequência do perdão, que é o sentimento natural, ou da compaixão, que é o sentimento natural complementar. O centro frontal vai estar com a sua cor natural
com brilhos muito intensos, portanto ele vai estar irradiando a cor índigo com brilhos muito intensos, e o seu magnetismo vai estar normal, ou seja, quando a palma da mão é colocada na proximidade do centro frontal, a sensação que se tem é que ela está sendo atraída em direção ao centro frontal, o centro secundário da palma da mão. Quando ele estiver fora do estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, o centro frontal, que tinha uma estrutura funcional que vibrava em perdão ou em gratidão, ela vai passar a vibrar nas mesmas frequências do sentimento inferior do egoísmo ou da sensação desagradável da vaidade. E vai começar a produzir as energias desarmônicas e destrutivas de baixas frequências deste sentimento inferior, que é o egoísmo, ou dessa sensação desagradável, que é a vaidade. Nós vamos perceber que ele vai estar com cores e brilhos alterados e que vai deixar de irradiar a sua cor natural, que é o índigo, com brilhos muito intensos, e vai passar a irradiá-la com brilhos pouco intensos ou de uma forma opaca. O magnetismo vai estar alterado, lembrando que ele pode, inclusive, dependendo da gravidade, deixar de irradiar a cor índigo, que é a sua cor natural, com brilhos pouco intensos, e passar a irradiar uma cor de padrão vibracional mais baixo do que a do índigo, como a cor azul. E o magnetismo vai estar alterado, o centro secundário da palma da mão, ao ser aproximado do centro frontal, ele vai ser apenas estimulado no sentido de dar a sensação de que existe um centro principal abaixo dele. Passando para o centro laríngeo, onde ele está em estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a estrutura do sentimento vai estar trabalhando na mesma frequência do sentimento elevado da alegria, que é o sentimento natural, ou na mesma frequência da sinceridade, da verdade, do verbo divino, que é a sensação natural do centro laríngeo. Ele vai estar com cores e brilhos normais, irradiando a cor azul com brilhos muito intensos. Cor azul, que é a sua cor natural, magnetismo normal, fazendo com que se tenha a sensação de que a palma da mão e o centro secundário da palma da mão são atraídos em direção ao centro laríngeo quando são aproximados dele. Quando o laríngeo está em desequilíbrio energético, está fora do estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, a estrutura do sentimento do laríngeo, que antes vibrava em alegria e em sinceridade da verdade do verbo divino, passa a vibrar nas mesmas frequências da tristeza e melancolia, ou da mentira e da falsidade. Deixa de manifestar o sentimento natural de alegria, que é o sentimento elevado, e passa a manifestar o sentimento inferior da tristeza e da melancolia, ou a sensação desagradável da mentira e da falsidade, e produzindo as energias harmônicas destrutivas e de baixas frequências desse sentimento inferior e dessas sensações desagradáveis. Cores e brilhos também alterados, ele deixa de irradiar a sua cor natural, que é o azul, com brilhos muito intensos, e passa a irradiá-la com brilhos pouco intensos, podendo passar a irradiar uma cor que tem um padrão vibracional mais baixo do que a cor azul, como, por exemplo, a cor verde, que é a cor natural do centro cardíaco, que é o centro principal de número 4, enquanto o laríngeo é o centro principal de número 5. O magnetismo vai estar alterado, fazendo com que o centro secundário da palma da mão, ao se aproximar do laríngeo, transmita a sensação de que apenas há um centro principal abaixo dele, ao invés de ele ser atraído. Vamos agora para o centro cardíaco, que quando está em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento está trabalhando na mesma frequência do amor incondicional, que é o sentimento elevado, que é o seu sentimento natural. Ele vai estar com cores e brilhos normais, vai estar irradiando a cor verde com brilhos muito intensos, a sua cor natural, que é a verde, com brilhos muito intensos, e vai estar com um magnetismo normal, fazendo com que o centro secundário da palma da mão, ao se aproximar do centro cardíaco, dê a impressão de que ele está sendo leve e suavemente atraído em direção ao centro cardíaco. Quando o centro cardíaco já está fora do seu estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento, que antes trabalhava vibrando em amor incondicional, passa a vibrar, a trabalhar na mesma frequência de um sentimento inferior,
como a raiva e o ódio, ou na mesma frequência de uma sensação desagradável, como a angústia. E nós vamos ver que as cores e os brilhos vão estar alterados. Se antes ele irradiava na normalidade funcional o verde com brilhos intensos, agora ele pode irradiar somente o verde, sem brilhos intensos, com brilhos pouco intensos, ou até passar a irradiar uma cor com um padrão vibracional mais baixo do que o verde, como o amarelo. O magnetismo vai estar alterado de uma tal forma que quando a palma da mão e o centro secundário dela se aproximarem do centro cardíaco, a sensação que se tem é de que há apenas um centro principal abaixo deles e não uma percepção de atração magnética em direção ao centro cardíaco. Indo agora para o centro umbilical, quando ele está em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, nós esperamos que a sua estrutura do sentimento esteja trabalhando, vibrando, na mesma frequência do sentimento elevado da plenitude interior, que é o sentimento natural, ou, dependendo do estado psíquico, na mesma frequência da satisfação pessoal, que é uma sensação agradável, que é a sensação natural do centro umbilical. Cores e brilhos vão estar normais, o centro umbilical vai estar irradiando o amarelo, que é a sua cor natural, com brilhos intensos. O magnetismo vai estar normal, o centro secundário da palma da mão, quando posicionado com a palma da mão em cima próximo ao umbilical, vai ter a sensação ou a percepção de uma atração magnética. Já quando ele estiver fora do estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, nós vamos saber que a sua estrutura do sentimento, que antes trabalhava nas mesmas frequências da plenitude interior ou na mesma frequência da satisfação pessoal, passa agora a trabalhar na mesma frequência de um sentimento inferior, como o rancor, ou na mesma frequência de uma sensação desagradável, como a ansiedade. E vai, obviamente, estar produzindo grandes quantidades de montantes de cargas de energias desarmônicas, destrutivas e de baixas frequências deste sentimento inferior, que é o rancor, ou desta sensação desagradável, que é a ansiedade. E, obviamente, trazendo ainda mais agravos na condição de desequilíbrio energético, de desarmonia vibracional e de anormalidade funcional que já vai ali se encontrar. Ele vai estar também com cores e brilhos alterados, ao invés de estar irradiando a sua cor natural, que é o amarelo, com brilhos intensos, vai estar irradiando o amarelo sem brilhos intensos, ou pode até passar a irradiar uma cor que tem um padrão vibracional mais baixo que o amarelo, como a cor laranja, que é a cor natural do centro sexual, que é o centro principal de número 2, enquanto o umbilical é o de número 3. Magnetismo alterado, percepção de que o centro secundário da palma da mão vai estar apenas percebendo a presença do centro umbilical abaixo dele, ao invés de ser atraído em sua direção. No caso do centro sexual, quando estiver em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento vai estar vibrando na mesma frequência do sentimento elevado da motivação pela vida, que é o seu sentimento natural, ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, pode estar vibrando, trabalhando na mesma frequência do bem-estar interior, que é a sensação agradável que se corresponde à sensação natural do centro sexual. O centro sexual vai estar também com cores e brilhos normais e irradiando o laranja, que é a sua cor natural, com brilhos muito intensos. Vai estar com um magnetismo também normal, que nada mais é do que a sensação de que o centro secundário da palma da mão, ao ser posicionado sobre o centro sexual, vai estar sendo levemente atraído em direção ao centro sexual. Tá? Quando ele estiver fora, você está de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, o centro sexual que tinha uma estrutura funcional, que era a estrutura do sentimento, que trabalhava na mesma frequência da motivação pela vida ou do bem-estar interior, essa estrutura passa a trabalhar, a vibrar na mesma frequência do sentimento inferior da culpa ou da sensação desagradável da vergonha, e produz as energias desarmônicas e destrutivas e de baixas frequências deste sentimento inferior que é a culpa ou dessa sensação desagradável que é a vergonha. O centro sexual vai estar com cores e brilhos alterados, vai deixar de irradiar
a sua cor natural, que é a laranja, com brilhos intensos, e vai passar a irradiá-la com brilhos pouco intensos, podendo, inclusive, passar, dependendo da gravidade do acometimento, do desequilíbrio, desarmonia, passar a irradiar uma cor que tem um padrão vibracional até mais baixo do que a sua cor natural, que é a laranja, passando assim a irradiar a cor vermelha, que é a primeira cor do arco-íris, a cor natural do centro principal de número 1, que é o básico, enquanto o centro sexual é o centro principal de número 2. Magnetismo alterado, dando apenas a sensação de que há um centro principal abaixo do centro secundário da palma da mão. E, por fim, o centro básico, quando estiver em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento vai estar trabalhando na mesma frequência do seu sentimento natural, que é o sentimento elevado da segurança. Ou, dependendo do estado psíquico do indivíduo, essa estrutura pode estar trabalhando na mesma frequência da sensação natural, que é o sentimento da liberdade, que é a sensação agradável da liberdade. O centro básico vai estar com brilhos e cores normais, ou seja, vai estar irradiando o vermelho, que é a sua cor natural com brilhos muito intensos, e vai estar com um magnetismo normal, que nada mais é do que a sensação de que o centro secundário da palma da mão ele é atraído em direção ao centro básico, quando posicionado na base da coluna, próximo aonde seria o centro básico. Quando o básico estiver fora do seu estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, a sua estrutura do sentimento, que originalmente estava programada para trabalhar na mesma frequência do sentimento elevado da segurança ou da sensação agradável da liberdade, que são respectivamente o sentimento natural e a sensação natural, essa estrutura vai passar a trabalhar, a funcionar na mesma frequência do medo, que é um sentimento inferior, ou da insegurança, que é uma sensação desagradável, e vai produzir as energias de baixas frequências desse sentimento inferior e dessa sensação desagradável. O básico vai estar com cores e brilhos alterados, deixando de irradiar o vermelho, que é a sua cor natural, com brilhos intensos, e passando a irradiar o vermelho com brilhos pouco intensos. E como o vermelho já é a primeira cor do arco-íris, tá? Ele não vai passar a irradiar uma outra cor, mas vai fazer com que o vermelho comece a ser irradiado com brilho cada vez menos intensos, tá? E o magnetismo vai estar alterado, fazendo com que o centro secundário da palma da mão, ao ser posicionado próximo ao centro básico, apenas transmita a ideia, a percepção de que existe um centro principal ali localizado. Bom, nós vamos encerrar essa nossa terceira aula aqui nessa parte e na próxima nós começaremos a falar de uma maneira mais clara de que forma os conflitos interiores ou sentimentais eles começam a se desenvolver na mente. Vamos falar sobre os sentimentos inferiores e as sensações desagradáveis que podem estar relacionados a eles, principalmente quando manifestos de uma forma intensa e muito prolongada, e nós vamos começar a entender de que forma esses sentimentos inferiores, essas sensações desagradáveis, que nós agora acabamos de ver aqui nos slides, podem fazer com que os centros de energia comecem a adoecer, desenvolvendo desequilíbrios e desarmonias, e podem fazer com que esses desequilíbrios e desarmonias que se desenvolveram nos centros de energia possam redundar, possam se materializar, se consumar no corpo material na forma de distúrbios funcionais e de enfermidades orgânicas. Portanto, estejam conosco até a nossa próxima aula. Obrigado a todos que estiveram até aqui, que Deus os abençoe.